Olá, alunos, bem-vindos a mais uma videoaula de arte. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre arte moderna, as vanguardas europeias. Então, semana passada, na última aula, nós vimos o impressionismo, o fauvismo e o expressionismo. Nessa aula, nós vamos ver todos os outros movimentos que se seguiram, e é importante vocês não se esquecerem de que essas vanguardas, esses movimentos, eles não aconteceram um depois do outro, tá? Às vezes eles acontecem simultaneamente. Então, alguns vão acontecer na França, outros na Itália, outros na Alemanha, Rússia, enfim. Esse começo do século XX, durante aí a primeira metade do século XX, ela vai ser o berço de toda essa arte de ruptura que a gente vai ver com a arte tradicional, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui nessa nossa segunda videoaula e hoje nós vamos falar sobre o cubismo. Vamos começar aqui no cubismo. O cubismo, ele surge da aliança entre o Picasso e o Braque, tá? Dois artistas que estavam vivendo aí no começo desse século e observando as tendências impressionistas e os artistas como Cézanne, o próprio Van Gogh e o Paul Gauguin, eles vão influenciar muito os movimentos que se seguem, né? O próprio fauvismo também influencia, de certa forma, o cubismo, porque o Braque, ele surge de lá do fauvismo, ele vai expor junto com os fauvistas e depois ele se junta com o Picasso para estudar e entender outras formas aí dentro da pintura. As características principais do cubismo é a geometrização das formas e dos volumes, né, muito característico das obras. Os ângulos, eles são representados no mesmo plano. Existe uma renúncia da perspectiva que foi consagrada no Renascimento, então é mais uma ruptura aí da arte moderna. A ideia do claro e do escuro, né, de sombreamento, a delimitação das formas, essa ideia se perde completamente aqui no cubismo. Existe uma decomposição da realidade, acabei de ver aí que eu escrevi errado, decomposição, mas enfim. Existe uma recusa da ideia de arte como imitação da natureza, tá? Para entender um pouquinho melhor, vamos ver as obras do Picasso. O Picasso faz essa obra, Les Demoiselles d'Avignon, em 1907, e ela é um grande marco para o início do cubismo, tá? Depois que ele faz essa obra, o Braque vê essa pintura e aí eles decidem juntos partir dentro desse estudo da geometrização das formas, tá? Aí eu trouxe para vocês os estudos que o Picasso fez para realizar esse quadro. Então, ele faz uma série de desenhos, de outras pinturas, de esboços, para tentar chegar nessa forma final que a gente observa. Elas são mulheres, né, prostitutas de Davignon, enfim. E ele tenta observar de diferentes formas para ir reconfigurando esses corpos, o rosto, né? Então, vocês veem que o rosto é bem característico. A gente vai entender essa forma de concepção, principalmente do rosto, no Picasso, quando a gente entende também que ele está influenciado pelas, deixa eu ver, aqui, ó, pelas máscaras africanas. A Europa vai receber um acervo de arte africana e ela vai ficar em exposição, principalmente ali na França, e os artistas vão entrar em contato com uma nova produção artística que eles não tinham visto até o momento, né? Então, eles muito habituados com a tradição da arte renascentista, enfim, que resgata a arte grega, romana, todo esse histórico, eles observam que na arte africana não existe essa influência, e eles têm muito mais liberdade de criação. Então, os artistas vão se impressionar com essa forma, com essa liberdade de criação artística africana e vão tentar trazer para dentro dos seus quadros, para dentro da sua arte. Então, a gente observa aqui em diferentes trabalhos do Picasso aqui, o quanto que essas máscaras influenciaram no modo com que ele compôs o rosto, né, dessas figuras. A arte africana também influenciou, as máscaras africanas influenciaram muito o expressionismo também, que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Então, esse quadro é um marco do Picasso, mas ele tem outras obras que faz a gente entender o movimento em si do cubismo, tá? O cubismo, ele teve dois momentos diferentes. Teve o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico, a gente consegue observar como nesses quadros aqui.
em que ele e o Braque, que por vezes os trabalhos deles, eles são muito parecidos, né? Fica até difícil saber de quem é quem, mas porque eles estavam juntos nessa pesquisa, tá? Isso que caracteriza também como sendo uma vanguarda, um grupo, um movimento, tá? Eles se juntaram para produzir o mesmo tipo de pintura. O Picasso e o Braque estão interessados aqui em decompor as formas. Então, ângulos diferentes do mesmo objeto que eles estão observando, eles vão trazer para o mesmo plano. Então, vai haver uma sobreposição de camadas de ângulos diferentes que faz com que as formas fossem se desdobrando nessa imagem que a gente observa, tá? Então, aqui, ó, no poeta do Picasso, a gente tem a predominância dos tons de marrom, ocre, branco, cinza, preto, que é o que vai dominar no cubismo analítico, tá? Então, que eles querem analisar em profundidade todos os ângulos possíveis e eles querem trazer para dentro da tela. Existe, ainda há figuração aqui, a gente identifica formas aqui. É difícil, mas a gente consegue identificar algumas formas. Conforme eles foram pintando esses quadros, eles foram perdendo cada vez mais essas formas. Surge uma necessidade de resgatar a figuração dentro do cubismo. Então, eles partem para o cubismo sintético, que é um exemplo aqui neste quadro, em que eles vão incorporar outros elementos além da pintura. Eles vão incorporar pedaços de jornal, pedaços de tecido, papel de parede, papelão, cordas, pedaços de vidro. Esse momento também é chamado como colagem, tá? Então, seriam como se eles fossem os precursores dessa ideia de colagem. Eles querem trazer outras sensações para dentro do quadro, além da pintura. Então, aqui volta uma figuração maior, os motivos de violão, por exemplo, do violão, uma mulher tocando um violão, um candelabro. Esses elementos eles vão se repetir dentro das imagens do cubismo, tá? A gente vai ver isso tanto no Braque quanto no Picasso. Então, eles não estão interessados no objeto em si, eles estão interessados em incansavelmente reproduzir diversos ângulos desse mesmo objeto que eles estão observando, tá? Aqui entram mais cores, diferente do cubismo analítico, tá? Então, aqui é um exemplo do cubismo analítico e aqui do cubismo sintético. Só para vocês entenderem que a poética dos artistas que eu estou mostrando para vocês, ela não se encerra nesse período que eu estou mostrando, né? Então, o movimento de vanguarda, ele se caracteriza com a produção artística daqueles artistas naquele momento, mas eles seguiram produzindo, né? E obviamente que essas vanguardas influenciaram eles. O Picasso vai ter no decorrer da sua vida momentos diferentes em que ele volta para a figuração, ele vai para uma decomposição maior das formas, enfim, ele transita de diferentes modos na sua pintura, né? E aí, ainda em 1937, ele faz esse quadro Guernica, que é sobre a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu e destruiu toda a cidade. Então, ele vai fazer esse quadro tentando ressaltar o horror, né, da guerra, dos confrontos, né, das mortes. E a gente pode observar o quanto que esse estilo de pintura, dessa geometrização das formas, o quanto isso vai influenciar ainda o resto da vida no Picasso, tá? Continuando aqui, vamos ver agora a obra do Braque. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar e que é muito importante vocês terem em mente, o cubismo, dizem que ele foi, na verdade, iniciado pelo próprio Cézanne. O Cézanne, como eu falei para vocês na aula passada, ele começa a observar a paisagem e a fazer a pintura dela de uma forma um pouco mais geométrica. Então, ele acreditava que a natureza deveria ser representada com cones, esferas e cilindros. Então, Cézanne começa a romper com a perspectiva tradicional e começa a trazer a geometrização das formas, e os cubistas, Picasso e o Braque, vão levar isso às últimas consequências, tá? Então, eles têm uma forte influência do Cézanne. O Braque, que é outro pintor cubista, a gente vai ver as obras muito parecidas com a do Picasso, né? Tanto do cubismo analítico, que são essas duas aqui, ó, violino e cântaro, ou português. E aqui embaixo, Mesa do Músico e Mulher com Violão,
já são do cubismo sintético, em que eles fazem colagem, que ele faz uma colagem, tem incorporação de palavras, por vezes aparecem números, enfim. Então aqui a figura vai se perdendo cada vez mais, e aqui eles vão incorporando outros elementos na pintura e trazendo a figuração, trazendo novamente um certo retorno à figuração, tá? E aí eu trouxe aqui só para vocês terem dimensão que o Braque, ele começa lá com os fauvistas, então ele tem essa pintura bem ao estilo fauvista, né? Dessa paisagem. Aqui ele já está mais interessado no Cézanne, então ele se aproxima muito mais do Cézanne aqui na geometrização das formas da natureza, e depois o trabalho que ele desenvolve juntamente com o Picasso, tá? Resumidamente, esse é o cubismo. O futurismo, ele vai acontecer na Itália, tá? O futurismo, o cubismo, ele acontece na França, né? Apesar do Picasso ser espanhol, esse movimento acontece na França, que ele estava morando na França naquele momento, e o Braque também é francês. Enfim, na Itália a gente vai ter o futurismo. O futurismo, ele é um primeiro movimento aí que começa a misturar algumas linguagens, então a gente vai ter a presença bem forte da literatura aqui no futurismo, tanto que o idealizador desse movimento, que foi o Filippo Tommaso Marinetti, ele era um escritor, então ele vai entender as palavras, a sonoridade dessas palavras de uma forma diferente. Então ele vai trazer as ideias futuristas para dentro da construção dos seus textos, seus poemas, e ele escreve esse manifesto, né? E no manifesto é um manifesto bem radical, bem interessante de se ler, né? O pensamento daquela época. E ele afirma, por exemplo, que o museu ele poderia ser destruído, que não é mais importante, as obras do passado não são importantes, que o que interessa agora é só o futuro, que a gente tem pela frente. Existe uma exaltação exacerbada do futuro, da velocidade dos movimentos das máquinas. Os futuristas estão encantados com esse pós-revolução industrial, em que as máquinas, as indústrias, os carros estão invadindo as cidades. Então, eles começam a se encantar por essas formas mecânicas e vão tentar trazer essa... Eles olham de forma muito poética para essa transformação social, né, industrial. E aí eles vão tentar trazer isso para dentro das suas obras. Outra coisa também importante que eles vão assimilar a ideia de publicidade, as tipografias, né? Então, isso vai invadir a literatura e vai ter consequências também, de certa forma, nas artes plásticas, né? Que tudo começa a se misturar, design, enfim, começa a se misturar, vocês vão ver em outros movimentos também. Como eles repudiam o passado, a Itália, ela é o berço do Renascimento. E o Renascimento é o resgate dos ideais clássicos da Grécia, da arte de Roma e de Grécia. Então, a Itália ela tem uma tradição muito forte da pintura. Os futuristas querem romper com essa tradição. Então, eles estavam cansados daquela forma de pensar e entender arte. Eles queriam algo completamente novo. Para entender, vamos mostrar algumas obras aqui. Então, quero mostrar para vocês do Giacomo Balla. Então, ele tenta retratar aqui, ó, nesses dois quadros aqui de cima, a velocidade. Ele não está interessado em retratar o carro em movimento, mas ele está tentando retratar o movimento, né? Então, é muito interessante a forma com que eles chegam para retratar esse movimento, completamente influenciado pelos cubistas também, né? Não tem como negar isso. E aí essas formas, esses desenhos inspirados nessa velocidade, nos carros que estavam ficando cada vez mais populares também, né, a produção em série dos carros e tudo mais, eles vão estar muito interessados nessa nova concepção de vida, e eles tentam transportar isso para dentro do universo da pintura. O Boccioni, também aqui embaixo, é outro importante artista desse movimento, e vai ter que fazer essa escultura icônica, né, que caracteriza muito a estética futurista, né? Ele vai fazer essa forma, chama Formas Únicas de Continuidade no Espaço, né? Que mostra esse homem em constante desenvolvimento, essa evolução, né? Essa rapidez, essa modificação, tanto que você não consegue... ele está congelado aí, obviamente, né? Porque é uma escultura, mas é como se tentasse pegar ele em movimento, né? As múltiplos lados dele correndo nesse espaço em evolução.
Aqui desse lado é uma pintura do Boccioni. O Boccioni vai tentar retratar as cidades, os ruídos da cidade que estavam ficando cada vez mais cheias, né? Então as ruas vão passando a ter carros, cavalos, pessoas vendendo, trabalhando, passando, enfim, essa rotina da cidade que começa a ficar no começo do século XX, né, muito mais intensa pós a Revolução Industrial, né, as pessoas saindo para trabalhar nas fábricas, enfim. A cidade muda de som, muda de cor, né? Então ele tenta trazer esse caos da cidade para dentro dos quadros, né? E o quadro chama A Rua Entra na Casa, né? Então as casas e a rua, essa movimentação toda que essa modernidade passa a experimentar. Então os futuristas, eles têm na minha concepção, um grande defeito, porque eles vão idealizar muito a guerra, né? Eles vão valorizar também muito a guerra. Então, como eles pensavam sempre no futuro e que o passado deveria morrer, eles acreditavam que a guerra, que eles estavam aí prestes a acontecer na Primeira Guerra Mundial, né? Eles acreditavam que a guerra ia ser ótima, porque ia acabar com todo o passado. E eles iam viver uma nova fase, um novo momento, uma nova arte, novas pessoas. O Marinetti, ele tem aspirações fascistas, e depois que esse movimento, depois da Primeira Guerra Mundial, esse movimento se desfaz completamente. Alguns artistas ficam bem descontentes com o desenrolar, né, da guerra e todo o caos que ela causou, mas o Marinetti, ele continua ainda com esses pensamentos, ele é muito mais radical, e ele vai ter esse envolvimento com o fascismo e tudo mais. Então, antes da guerra, eles eram muito gostavam muito, por exemplo, dos tanques de guerra, achavam o máximo toda essa inovação tecnológica que a guerra proporcionava. Depois da guerra, alguns entenderam que não era bem assim, mas alguns, como Marinetti, continuaram firmes no seu posicionamento. Outro movimento que a gente vai entender é o construtivismo, tá? Na aula passada eu mostrei para vocês como sendo, estava escrito lá suprematismo, tá? Mas para eu explicar o suprematismo, não tinha como eu não explicar todos esses acontecimentos, tá? O construtivismo vai se dar na Rússia. A Rússia estava ali naquele período de revolução, né? Que eles queriam, o movimento socialista queria tomar o poder, então existia toda uma luta, né, do povo. Então, vários acontecimentos na arte têm a ver com esse momento social. Então, muitas obras vão ter cunho político e social, porque não tinha como se desvincular desse contexto que a Rússia estava passando naquele momento, tá? As pinturas e as esculturas vão ser entendidas no construtivismo como uma construção, por isso o nome, e não como uma representação de alguma coisa, como uma representação do sentimento, do interior do artista. Não, é outra coisa. Eles usam outros suportes como madeira, plástico, ferro, vidro, principalmente aquilo que as indústrias estavam produzindo naquele momento. É uma arte geométrica abstrata e principalmente tridimensional, ou seja, não é só pintura que a gente vai falar agora, a gente vai falar de escultura e de outras coisas. Tem influência do futurismo aqui, do marxismo e do racionalismo científico, e eles são contrários ao naturalismo e ao expressionismo, tá? Para entender melhor as obras, o Vladimir Tatlin é um grande exemplo de artista construtivista, é ele que leva, inclusive, esse nome, basicamente. Ele vai fazer essas esculturas, que ele não chama de esculturas, são construções, em que ele pega objetos industriais e manipula esses objetos e cria novas formas de se conceber aí essas formas. Então, a escultura tradicional, o que ela é? Esculpida ou ela é talhada, enfim, você tem modelada, nunca que ela é montada, você pega objetos e monta e ela seria uma escultura. Então, eles inovam nesse sentido, trazendo uma outra concepção de escultura, trazendo materiais diversos, né? E aí você tem que respeitar a qualidade desses materiais, né? Então, você vai entender o que é possível fazer com vidro, o que é possível fazer com uma placa de alumínio e por aí vai. Além do Tatlin, o Tatlin também fez uma maquete, né, um projeto para que seria um edifício que consolidaria o socialismo na Rússia
e que seria o prédio que divulgaria o socialismo para o mundo inteiro. Então eles tinham muitos ideais, né? Naquele momento eles sonhavam muito que o socialismo ia tomar conta de todo mundo, né? E que eles poderiam contribuir através dessas novas formas que eles estavam propondo. O Naum Gabo também, que é outro artista construtivista, né? Trabalhando com material, atenção. E essas obras não querem dizer nada, elas são os materiais trabalhados pelo artista, tá? Então não quer dizer o sentimento de nada, então eles são contra essa concepção de arte. E é importante ressaltar também que o construtivismo, ele vai ter um desdobramento também no design gráfico. O Rodchenkov, que é esse artista aqui que fez essa obra, é um clássico, né, que muita gente conhece, ele vai ser um grande artista que vai ajudar a Revolução Russa, né, enfim, propagar os seus ideais. Então, por um momento eles são incentivados, né, pela própria Revolução, né, pelos líderes da Revolução, eles vão ser incentivados nesse tipo de produção, mas quando o socialismo toma o poder, principalmente quando Stalin chega no poder, essa ideia de construtivismo, na verdade, não vai fazer parte dos ideais de arte daquele Estado, né? Inclusive vai ser perseguido, né? Isso não vai ser uma obra, um tipo de arte permitido. Por um momento foi interessante, porque ele falava para as massas diretamente, mas depois eles não querem mais. Ditadura, né? Ditadura, eles ditam as regras. E do desenvolvimento do construtivismo, a gente vai ter o De Stijl, que vai acontecer na Holanda. Então, formas geométricas, né? O Mondrian é um grande nome da pintura abstrata. Então, ele vai ter a pintura abstrata geométrica, ele está interessado no estudo das cores primárias, nas formas geométricas. A gente vai ter influência também na concepção de móveis, na arquitetura. Então, em 1924, essa arquitetura era completamente inovadora, né? Para a gente hoje já é muito mais contemporânea, a gente já consegue identificar, né, formas. A arquitetura hoje nossa é muito parecida. Mas naquele momento ela era muito inovadora. E esse movimento vai acontecer na Holanda, tá? Então, influenciado pelo construtivismo, o De Stijl acontece na Holanda. A Bauhaus é uma escola de arte, arquitetura, artesanato, teatro, dança, de tudo junto, uma inovação, foi a Bauhaus na Alemanha, tá? Que ela faz parte também de uma compreensão do construtivismo, né? Então, a gente vai ter artistas aí que foram expressionistas por um momento, eles vão ser professores aí como Kandinsky, que é o pai da abstração, né? O Paul Klee, eles vão ser professores aí, vai ter professor de dança, enfim. É uma concepção nova de entender o ensino de arte, e aí quando você entrava lá para entender arquitetura, para estudar arquitetura, você não ia estudar só arquitetura, você ia dançar, você ia fazer objetos, enfim. Era uma nova forma de conceber o ensino de arte. Tinha aulas de criatividade, aulas de cor, aulas de textura, antes de você sair e escolher exatamente aquilo que você ia produzir. Então, tinha aula de tecelagem. Esse balé foi criado durante o exercício da Bauhaus, né? Não era exatamente um balé, como tradicionalmente a gente entende, mas era uma performance muito ousada, com esses figurinos, com um cenário completamente inovador, que a gente vê preto e branco, mas era tudo muito colorido, né? E era uma pesquisa de formas, de cores, de movimento, né? De como que o corpo poderia se movimentar a partir dessas formas. Então, é um estudo muito interessante e a Bauhaus vai influenciar completamente os artistas, porque a Bauhaus foi fechada durante o nazismo e os artistas foram perseguidos e os professores. Então a Bauhaus se desfez e eles foram para outros lugares, na Europa, Estados Unidos, enfim. E eles vão influenciar muitas outras pessoas, inclusive aqui no Brasil. Oscar Niemeyer, o arquiteto, ele foi completamente influenciado pela Bauhaus, tá? Eles criam móveis também, diferentes objetos. E o suprematismo russo também, ele acontece, ele é o momento da abstração da pintura, em que ele vai ser levado praticamente às últimas consequências. O Malevich é o grande nome do suprematismo, né? E ele vai pintar, por exemplo, esta obra aqui, que é o quadrado preto sobre fundo branco.
E o que é essa obra? Ela é exatamente isso, um quadrado preto sobre fundo branco. Ah, mas que absurdo, ele fez isso, tá tirando uma com a nossa cara. Né? A gente tem que entender o contexto em que isso foi feito. Né? Então, ele estava querendo ir contra toda uma expressão sentimental na obra de arte, e ele fala, não, uma pintura, ela tem que ser só uma pintura. É um quadrado, vai ser só um quadrado, nada além disso. Né? A gente não tem que ficar buscando sentido para esse quadrado, que ele me afeta. Ele é um quadrado, eu vou observar e sentir este quadrado, só isso. Então, eles vão buscando essas formas nesses espaços. Geralmente eram pinturas sem moldura, né? Então, o branco da tela se misturava com o branco da parede, formas ousadas de expor. Então, ele expôs esse quadrado preto sobre fundo branco num canto da exposição. Né? Então foi bastante inovador nesse sentido, e essas formas elas vão influenciar os artistas, né? Então a gente vai ver depois, tanto no Brasil como no mundo, artistas que vão se inspirar nessas formas, né? Nessa maneira de conceber arte. A gente vai ver aqui o movimento concreto e neoconcreto, que eles são o estudo no Brasil, o estudo que vai dessas vanguardas, que surge dessas vanguardas, né? Então a gente tem que entender o peso histórico de um quadrado preto sobre fundo branco, por exemplo. Por mais que a gente não tenha afinidade com esse tipo de obra, é importante a gente entender o contexto em que ela foi produzida. Então, o construtivismo, De Stijl, Bauhaus, Suprematismo, na verdade, ele faz a gente entender a abstração, a necessidade da abstração nesse momento das vanguardas, tá? A gente também tem o dadaísmo. O dadaísmo foi contra tudo e contra todos e contra a arte, tá? No Cabaret Voltaire, na Suíça, vários artistas se encontravam e lá eles faziam performances completamente loucas, assim, sem compromisso com nada. Então eles juntavam, alguém tocava piano e alguém dançava, eles sorteavam palavras para construir um poema. Então eles tinham um quê do irracional, né? Eles estavam buscando o que era ilógico. Então eles são anarquistas, eles prezam pela espontaneidade, a improvisação, a reverência artística, eles querem a desordem, eles querem o caos, eles têm uma ironia muito grande nos seus trabalhos, são radicais. Eles têm aversão à guerra e aos valores burgueses, e eles rejeitam o nacionalismo, o materialismo, criticam o consumismo e o capitalismo. O Duchamp é um grande nome do dadaísmo, tá? O Duchamp vai fazer algo completamente irreverente para dentro da arte. Ele vai colocar... Desculpa. Ele vai colocar, por exemplo, um mictório para ser apreciado dentro de uma exposição artística. E aí a gente olha e fala assim, mas por que ele fez isso, né? A ideia do Duchamp era questionar os mecanismos da arte e a própria arte. Então, ele não está querendo fazer com que a gente entenda o mictório, né, essa obra aqui, como obra de arte. Ele está querendo fazer a gente pensar. Por que colocar um objeto numa sala de exposição, ter uma assinatura, por que isso eleva esse objeto a um patamar de arte? Então, ele tem o que ele chamou de ready-mades. Ele pega objetos do cotidiano, do seu uso tradicional, e ele transforma esses objetos e eleva a categoria de arte. Ele desloca esses objetos do contexto original e transforma isso em arte. Mas isso é arte? Não é arte? Aqui, por exemplo, o mictório, ele nem assinou como Duchamp, ele assinou com um pseudônimo, R. Mutt. Uma roda de bicicleta, por exemplo, então vira arte quando eu tiro ela do contexto. Isso aqui é um porta-garrafas, por exemplo, então eu vou expor ele é uma obra de arte. Aqui ele faz uma apropriação, ele pega uma reprodução que estavam soltando muito, inclusive nas ruas da Mona Lisa, eu acho que era propaganda de alguma coisa e tinha a Mona Lisa. E ele se apropria dessa reprodução, faz um bigodinho ali na Mona Lisa, coloca essas iniciais, que se eu não me engano, quer dizer, ela tem, em francês, significa ela tem, lendo assim nessas iniciais, dá a sonoridade em francês de ela tem um rabo quente, uma coisa assim. Isso é arte. Ele pegou uma reprodução que estava servindo de propaganda para alguma coisa, da Mona Lisa,
modificou ela e diz que a arte agora é dele. Enfim, esse questionamento do dadaísmo, essa irreverência, essa ironia, ela não é para fazer a gente entender que isso é exatamente arte, mas é para a gente questionar o que é arte. Apesar de que, pelo valor histórico, esses objetos hoje viraram obras de arte, né? Porque tem um valor histórico aí nessa construção. Então, o Duchamp é o grande nome do dadaísmo, tem outros também, mas eu acho que para fixar bem na memória de vocês, o Duchamp é o mais interessante. Surrealismo. Surrealismo é o último movimento que eu vou falar para vocês de vanguarda. Ele vai influenciar muitas outras, a dança, o cinema, mas depois eu vou mostrar isso para vocês. O surrealismo, ele acontece depois da Primeira Guerra Mundial, então a Europa está destroçada. A Europa está destruída e as pessoas estão muito desiludidas. Então, esse universo onírico, esse universo dos sonhos, daquilo que não é real, passa a ser mais interessante do que a própria realidade. Então, os surrealistas vão para esse mundo. As teorias do Freud estavam muito em voga nesse momento. Então, o Freud estava analisando o inconsciente das pessoas. E os artistas queriam tentar trazer o inconsciente para dentro dessas pinturas, porque o inconsciente ele iria ser uma oposição ao racionalismo, porque o racionalismo levou as pessoas à guerra e destruiu todo mundo. Então, melhor seria o nosso inconsciente, né? O que a gente teria de mais puro, o de mais próximo de um estado normal, natural, enfim, do ser humano. É uma busca por algo muito interno ali, porque viu que o materialismo e o racionalismo não deu certo. Existe uma valorização da fantasia, da loucura. O artista não devia pensar muito naquilo que ele ia fazer. Ele deveria simplesmente deixar aparecer, né, nas suas telas, nos seus quadros, sem racionalizar. Então, para a gente entender, o Miró, ele é um surrealista que vai mais para um lado da abstração, tá? Os outros artistas que eu vou mostrar para vocês têm a figuração muito forte. Esse é um surrealista que vai abstrair muito mais, tá? Então, são formas coloridas, no espaço a gente identifica algumas coisas, mas elas vão para esse universo do tudo pode acontecer, né? É um sonho que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, as cores se misturam, mas isso é um pouco mais abstrato do que as outras obras que eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, o Miró vai para esse surrealismo mais abstrato. O Magritte, ele já faz uma outra concepção na sua pintura, né? Então a figuração é muito forte aqui, não é como nas outras vanguardas em que vai destruindo a figuração, às vezes até perdendo completamente a figuração, não. Aqui a figuração é bem forte, inclusive volta a ideia de perspectiva, volta o claro e o escuro, né? Que tanto as outras vanguardas queriam romper. Aqui eles não querem romper com isso, mas eles mostram de uma forma completamente diferente do que a arte tradicional mostrava. Por exemplo, nessa obra aqui que ele mostra um cachimbo, aqui está escrito, isso não é um cachimbo. E o nome da imagem é A Traição das Imagens. É uma traição isso, porque isso realmente não é um cachimbo. Nunca vai ser um cachimbo. Ele é uma pintura de um cachimbo. É uma representação de um cachimbo. Enfim, nunca vai ser o cachimbo de verdade. Então ele faz isso com uma pintura extremamente técnica, ele traz esse cachimbo e ele coloca outras questões que fazem o nosso cérebro dar uma parada assim para tentar entender. Como nesse olho aqui, né, em que ele pinta as nuvens, né, então o olho seria quase que uma barreira entre o real e o inconsciente, né, tentando trazer esse universo, né. Eles brincam bastante, o Magritte brinca bastante também com essas formas, né, que instigam a gente a querer saber o que tem, o que está acontecendo por debaixo, que faz a gente ficar olhando e tentar entender essa história que está sendo contada. Esse homem, que possivelmente é ele mesmo, né, sempre atrás, escondido, não dá para a gente ver as formas do rosto dele, né, essa ideia também de sonhos que a gente às vezes não vê o rosto das pessoas, enfim, todo esse universo que o Magritte tenta trazer para a gente. E o grande nome também do surrealismo, que vai ser o Salvador Dalí, um espanhol que era muito irreverente no seu modo de viver, mas também
nas suas pinturas, tá? Então, esse estranhamento, né, de figuras com essa delicadeza de que eles estão aí, onde eles estão, oh meu Deus, nessa base que eles estão, enfim, que jamais seria possível, né? São coisas que ele mostra aqui que jamais seriam possíveis. Então, esse universo, ele acaba instigando o nosso olhar a ficar olhando para essa obra, tentar entender, então, o primor com que eles fazem, o cavalo, com que ele faz o cavalo, as nuvens, os corpos. Então, as pessoas acabam gostando bastante também do surrealismo, porque elas passam a entender melhor as formas, por mais que elas sejam esquisitas, de um universo dos sonhos, as pessoas passam a entender melhor as formas. Talvez seja mais confortável para as pessoas olhar uma obra surrealista do que uma obra expressionista, abstrata, por exemplo, né? Ou uma obra do suprematismo. As pessoas conseguem entender melhor porque elas entendem que isso é um cavalo. Ele não é um cavalo de verdade, mas ele é um cavalo, estou identificando as formas dele. Então, talvez por isso as pessoas gostem mais do surrealismo, desse universo também do inconsciente que ele traz. Então, aqui também ele faz uma atriz americana, e aí ele usa as formas do rosto dela como se fosse também um ambiente de uma sala, né? Aqui é como se o cabelo dela é como se fosse a cortina, os olhos são 2 quadros pendurados na parede. Então, o surrealismo brinca muito também com o nosso olhar, né? E brinca muito com o nosso racional. Eles pintam a partir do inconsciente deles, né? Eles dizem que é mais pro lado do inconsciente deles, mas eles brincam com o nosso racional, porque o nosso olhar sempre está querendo justificar aquilo que eu estou vendo. Eu preciso tentar entender, então isso é um relógio derretido, né? Ele está numa paisagem. O nosso cérebro fica tentando racionalizar o tempo todo, né? Então, esses quadros dão um estranhamento para a gente nesse sentido, tentando desconstruir essa nossa forma de pensar. Então, a gente entendeu aqui um pouquinho sobre as vanguardas, tá, gente? Eu tentei resumir, muito, muito, muito resumido. Me estendi um pouquinho do prazo que eu precisava falar, do horário que eu precisava falar para vocês, mas enfim. Essas são as vanguardas que aconteceram na Europa, elas vão influenciar muitos acontecimentos em outros lugares, a gente vai ver muita influência no Brasil, e depois na outra aula eu vou falar para vocês sobre os movimentos, sobre as linguagens que foram influenciadas por essas vanguardas também, tá? Não se esqueçam que eu estou falando uma partezinha do todo. Então, cada artista que foi envolvido em cada movimento aí, ele teve a sua poética, a sua trajetória, que tem todos os seus questionamentos, que dá para a gente falar mais várias aulas sobre cada artista. Mas isso é para a gente entender a arte moderna do século XX, tá? Um resumo dela. Então, eu espero que vocês tenham gostado e aí até a próxima aula nossa, tá bom?